Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Gostaram da primeira aula? Vamos dar continuidade aqui agora, que nós vamos tratar do decreto 37297 de 2016, porque é aqui que está as normas de direito material e de direito processual. É esse decreto aqui que vai falar acerca dos direitos e deveres da ética dos servidores públicos distritais daqui do Distrito Federal, especificamente do Distrito Federal, tá? Do Poder Executivo. Bom, vamos lá. Decreto distrital, vocês estão vendo aí o material comigo? Decreto distrital 37297 de 29 de abril de 2016. Temos o âmbito de aplicação dele, que é a administração pública direta e indireta do Distrito Federal. O foco é o Poder Executivo, e aí é o Poder Executivo que você pode ver que é um decreto, né? Você lembra lá que o decreto faz parte da aplicação do governador, né? E aí eu te pergunto, será que é uma atribuição que pode ser delegada do governador? Bom, possui 4 artigos e 3 anexos. Possui no anexo 1º o Código de Conduta da Alta Administração Pública do Distrito, da Alta Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal. Possui no anexo 2 o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal. E também institui as comissões de ética no âmbito do Poder Executivo. Bom, eu tinha te perguntado se o decreto podia ser delegado. Não pode. Faz parte lá daquele termo que nós aprendemos, salvo engano, do artigo 54 da Lei 9754, que diz que o NOREX não pode ser delegado, né? Os atos normativos, as decisões de recursos e os atos exclusivos. Bom, decreto 37297. Vamos começar fazendo a leitura dele, porque aqui não tem muito o que a gente aprofundar, não tem aqueles livros de doutrina. Aqui é simplesmente a gente analisar a letra da lei e a gente discutir acerca da sua redação. Certo? Diz assim, o Poder Executivo ele aprova, no âmbito da administração pública, direta e indireta do Distrito Federal, o Código de Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e institui as comissões de ética do Poder Executivo do Distrito Federal, bem como da outras providências. Perceba que aí fala servidores e empregados públicos civis. Se for militar, a aplicação no âmbito do militarismo deve ser outra norma de conduta. E aí, se você for militar, você tem que assistir lá acerca do seu regramento. Perfeito? Artigo 1º. Fica aprovado no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal o Código de Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores Públicos e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e institui também as comissões de éticas na forma estabelecida, respectivamente, nos anexos 1, 2 e 3. E aí você fala, como é que o decreto tem apenas 4 artigos, sendo que nós vamos ter mais alguns anexos? É justamente porque o decreto é essa primeira parte. A parte dos anexos é um detalhamento do próprio decreto. Artigo 2º. O Código de Conduta da Alta Administração e o Código de Ética dos Servidores Públicos e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal deverão estar disponíveis em todos os órgãos e entidades da administração pública sujeitos às suas normas, em local visível e de fácil acesso ao público. Bom, aqui nós temos um regramento parecido com aquele instituído no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que em cada estabelecimento comercial tem que ter ali o Código de Defesa do Consumidor. Mas aqui é aquela norma que é sempre muito discutida na doutrina, né? Qual a eficácia dessa norma se a pessoa geralmente que vai procurar nela não sabe como que ela é organizada, como que ela é tratada, mas está aqui o dever e assim os órgãos têm que proceder, né? Tendo em vista que está escrito deverão e não poderão. Terceiro, em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas devidamente motivadas, outras normas de conduta ética poderão ser aprovadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal e o artigo 4 diz que este decreto entra em vigor na data de sua publicação. No terceiro, a gente observa que aqui não está exaurido todo o conteúdo acerca da ética no âmbito do Poder Executivo. Fala que, a depender da situação, seja ela institucional, técnica ou jurídica, pode surgir novos regramentos para tratar de atividades específicas e normas de condutas éticas específicas para aquela determinada atividade. Anexo 1º. Vamos tratar do Código de Conduta da Alta Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal. Artigo 1º vai dizer a quais autoridades que esse decreto, que esse Código da Alta Conduta se aplica, porque nós vemos que há uma divisão entre a alta administração para com os empregados e servidores públicos. Eles são tratados de maneira diferente, tendo em vista que a alta administração ela integra o corpo do governo, né? São autoridades que se reportam diretamente ao governador do Distrito Federal. Por isso, as normas para eles são aplicadas de maneiras diversas, porque eles possuem informações privilegiadas, eles possuem a visão ampla do órgão, têm acesso a todas as informações contidas no órgão, tendo em vista que eles são os chefes das secretarias, os chefes ali dos bancos,
e das empresas, sociedades e economia mistas do Distrito Federal. Bom, são essas autoridades: o secretário de Estado, o secretário de Estado adjunto, os secretários executivos ou de cargos de natureza equivalente, os dirigentes máximos de órgãos especializados, os dirigentes máximos das entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal. Perceba que aqui sempre se trata de dirigente máximo, são normas voltadas aos chefes das instituições. No artigo 2º diz que, no exercício de suas funções, as pessoas abrangidas por esse código devem pautar-se pelos padrões éticos, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à impessoalidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Ora, se nós somos uma instituição pública, nós temos que passar para os nossos usuários, para a população, né, que confiou ao contrato social, aquele contrato social que a gente aprende lá com o Kelsen, quando nós estamos estudando constitucional, que as autoridades públicas, por representar o povo, eles têm que passar essa imagem de decoro, bem como tem que atuar com impessoalidade, porque uma administração que atua com pessoalidade, ela remonta àqueles tempos de monarquia, onde o Estado se confundia com o governo, porque havia a pessoa ali do monarca, a pessoa do rei. Certo? Bem como ele tem que motivar o respeito e a confiança do público em geral, porque toda vez que um usuário chega aqui, por exemplo, na sede DF para pedir determinada informação, para solicitar determinado direito, ele confia e respeita aquele servidor que está atendendo ele. Então, dessa forma, nós temos que manter com que a sociedade preserve essa confiança, tanto no Estado quanto no poder público. Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata esse artigo são exigidos no exercício e na relação da atividade pública e privada, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. Aqui nós estamos tratando da alta administração. Por isso que ele fala que esses padrões que aqui são estabelecidos têm que ser observados tanto no âmbito da conduta pública quanto no âmbito da conduta privada. Porque se determinado secretário, se determinado dirigente do órgão máximo da administração, ele é visto em determinada situação ali, que não condiz com o cargo que ele ocupa, a sociedade, logicamente, vai achar aquele estranho, porque quando ele está naquele cargo, ele é o secretário. Quando ele não está naquele cargo, ele continua sendo visto pela sociedade como secretário. Então, por isso que abrange a conduta dele pública e a conduta privada. Pulamos para o artigo 7º, porque nós vamos tratar acerca de enxertos dos principais pontos, porque o decreto é grande. Mas fica aí a leitura, indicação de leitura para os senhores, porque é muito bom conhecer ele a fundo. Diz assim o artigo 7º. Após deixar o cargo, a autoridade pública não pode atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado em razão do cargo. 2. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da administração pública do Distrito Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício da função pública. Perceba, aqui nesse artigo 7º nós temos um período de quarentena dito no parágrafo único dele, que para o inciso 1º seria de 4 meses. Mas no inciso 2 nós temos que a aplicação aqui já é de 6 meses, né? 6 meses anteriores, ou seja, ele amplia o prazo. Diz ali que ele não pode atuar em benefício de pessoa física ou jurídica, de sindicato, associação de classe, em processo na qual ele já tem participado, porque ele já foi uma autoridade do órgão público que está naquele processo. Então, se ele entra ali naquele processo do outro lado agora, daquela relação processual, como ele já tinha ali dentro da administração pública conhecidos, pessoas que fizeram parte, que foram colegas de trabalho, ele poderia trazer uma relação de pessoalidade, de imoralidade para aquele âmbito processual. E nós aprendemos lá no artigo 37 da Constituição que a impessoalidade e a moralidade é algo que se aplica à administração pública. Por isso, para não ferir esses princípios, para que ela continue atuando no âmbito da impessoalidade, tem esse período de afastamento. Prestar consultoria também não pode, porque a consultoria se trata de tratar-se de informações, né? Informações ali no caso seriam privilegiadas, e como ele já era o chefe daquele órgão, daquela instituição, ele tem essas informações. Por isso que ele fala que aos 6 meses anteriores não pode prestar essa consultoria. Bom, aqui o período de quarentena, a lei ela vai chamar de período de interdição, né? Mas é o período de quarentena de 4 meses que se aplica para o inciso 1º, e tendo em vista esse período de quarentena, também a lei especifica que não há remuneração para esse agente público com o dinheiro dos cofres públicos.
No artigo 9º, diz que é vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Aqui porque eles constituem no âmbito de conjunto de governo, né? Então, se um secretário entrar em rota de colisão com outro, acaba destruindo aquela relação de convergência que o governo tem que ter e queima um pouco da imagem do governo para com a sociedade, porque se há dissensão, se não há ali acordo de vontade a ser seguido por eles, fica meio estranho a gente confiar, né, onde não há um consenso. Deveres e das vedações das autoridades públicas, dos deveres éticos fundamentais. A autoridade pública ela deve atuar com retidão e honradez, procurando satisfazer o interesse público e evitar obter proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro. Né? Aqui está falando acerca da retidão e da honradez, e é o exemplo de evitar esses proveitos, essas vantagens indevidas. Pessoalmente, se trata ali de não receber propina, não praticar desvio de verba pública, cuidar do patrimônio público, não usar a máquina pública para fins pessoais, né? Evitar o patrimonialismo do Estado, certo? Artigo 14. São deveres da autoridade pública, dentre outros, agir com lealdade e boa-fé, ser justo e honesto no desempenho e nas relações que eles têm com os demais agentes públicos, superior e hierárquico, com os usuários do serviço, praticar cortesia e urbanidade. Cortesia e urbanidade é tratar as pessoas com educação e respeitar a capacidade e as limitações individuais dos usuários, sem discriminação ou preconceito. Aqui é uma norma, né, que nós temos que observar, porque às vezes a pessoa vem no serviço público pedir determinada informação e ali o servidor trata ela com termos técnicos, termos rebuscados demais, e ela acaba não entendendo, ela acaba não tendo ali a informação que ela queria de uma forma clara e objetiva. E aqui ele fala que é um dever dessas autoridades tratar justamente essas pessoas com respeito às limitações que elas podem ter. Respeitar também a hierarquia administrativa, não ceder a pressões que visam obter quaisquer vantagens, benesses ou vantagens indevidas, reconhecer o mérito de cada servidor e proporcionar igualdade de oportunidade para o desenvolvimento profissional, não se admitindo a atitude que possa afetar a carreira profissional dos subordinados. Não aceitar, né, ali no caso, como nós estamos falando dos chefes das instituições, não aceitar que haja aquele descompasso no tratamento dos demais servidores, né? Não pode beneficiar sempre um servidor, não, aquele ali ele fala melhor, ele redige melhor, sempre beneficiando ele e não dando a mesma atenção para o outro, porque o âmbito do corpo da administração tem que ser um só. Então, se há esse descompasso, se um redige bem e o outro já não redige, é dever dessa autoridade, por exemplo, direcioná-lo a um curso para que ele possa aprimorar o seu conhecimento e também ter a mesma oportunidade. Das vedações. Dentre as vedações, a autoridade pública não pode utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, posições, influências para obter favorecimento para si ou para outrem em qualquer órgão ou entidade pública. Certo? Aqui é porque essas autoridades, né, elas conversam umas com as outras e aí ela tem que se abster de utilizar essa amizade ali para um proveito pessoal, né, para fazer pedir autorização para a administração pública para determinado familiar, por exemplo, para ele poder atuar naquele comércio, certo? Imputar a outro fato desabonador da moral e da ética que sabe não ser verdade, ser conivente com o erro ou infração desse código, usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa, né, não ser aquele servidor que atrasa, né, o usuário chega na instituição pedindo algum direito, alguma informação e a pessoa fica ali atrasando, procrastinando indevidamente. Isso não é conivente com a ética pública que se espera. Faltar com a verdade com pessoas que necessitem de atendimento em serviços públicos, exercer atividade profissional antiética, relacionar o seu nome a empreendimento que atende contra a moral pública. Por exemplo, não ter ali a autoridade pública vínculo com, por exemplo, com organizações criminosas, né, com desmanches de veículos, de roubo, essas atividades que são contrárias às normas de conduta ética que se espera do Estado e da sociedade. É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Aqui nós entramos na questão do presente, porque o decreto ele vai diferenciar o presente dos brindes.
Ele fala que é salvo as autoridades consulares estrangeiras, porque geralmente quando há esses encontros, eles trazem, né, como uma forma ali de educação, como uma forma diplomática, de tratar bem a outra pessoa. Então, nesse caso, ele diz que não se aplica essa vedação. Mas ele diz também que os presentes não podem ser recebidos, mas podem ser recebidos brindes. Os brindes, como está aí no parágrafo único, ele diz que são aqueles bens que não têm um valor comercial ou aqueles que não ultrapassem o valor de R$100. Por exemplo, você se sente honrado por determinada autoridade pública e deseja dar, sei lá, um violão velho para ela que você recebeu do seu avô por herança, né? E tudo mais. Só que você tem que prestar atenção também para saber se aquele bem não é um bem de valor. Porque, por exemplo, vai que é um violão da Taylor de 1800 e alguma coisa que foi feito pelo próprio criador da marca que vale mais de R$1 milhão. Bom, nesse caso é um presente indevido. O brinde ele tem que ser um valor que não ultrapassa R$100. E ele dá alguns exemplos, que é a título de cortesia, propaganda, divulgação do hábito, ou ocasião de eventos. Por exemplo, você vai num evento e recebe aquelas plantinhas como um brinde, uma recordação daquele momento. O título 4 ele vai tratar da censura ética e de outras providências, de outras disposições. A censura ética ela vem a ser a aplicação da penalidade das comissões de ética. E aqui, como nós estamos tratando da alta administração, quem vai tratar delas se trata da CGEP, da Comissão Geral de Ética Pública, que fica no âmbito da CGDF. Artigo 22. A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, sem prejuízo das medidas ou sanções administrativas, civis ou criminais previstas na legislação própria, a aplicação pela Comissão de Ética Pública de censura ética às autoridades em exercício ou já exoneradas. Perceba que aqui nesse artigo 22 e ali no 24, ele vai dispor que a responsabilidade ética ela não vai se limitar à análise somente da conduta ética. Ela pode gerar também a responsabilização no âmbito administrativo, no âmbito civil e no âmbito criminal. Se, por exemplo, gerar crime. Né? E a censura ética é justamente essa penalidade que pode ser aplicada, inclusive, a pessoas que estão em exercício ou já exoneradas. Então, a gente percebe que a aplicação dela, a censura ética ela é uma anotação na folha do servidor. Então, quando a pessoa ela já estiver exonerada, e aqui fala em exoneração porque se tratam de cargos de confiança, cargos que vinculam o governo, certo? E fala também que para aplicação tem que observar, a CGEP tem que observar a fundamentação no relatório, e também ela pode adotar providências que sejam no âmbito da competência de aplicação além da aplicação da censura ética. Por exemplo, vamos supor que ela percebe ali que naquele caso ela vai aplicar a censura, mas ela percebe que pode ter ocorrido uma infração disciplinar, ou pode ter ocorrido um crime, ou um caso de responsabilidade civil, né? No caso aí do agente público para com o Estado, ressarcimento ao erário, por exemplo. Então ela tem que comunicar os órgãos cabíveis, por exemplo, a corregedoria, no caso, como é da alta administração, comunicar a CGDF, né? a Corregedoria Geral do Distrito Federal, comunicar o Ministério Público, o TCDF e as autoridades para tomar as demais providências cabíveis naquela situação. Bom, galera, e nós ficamos por aqui hoje, né, nessa segunda aula. Fica aí que ainda tem mais, porque nós ainda precisamos tratar dos anexos 2 e 3 do Decreto 37297 de 2016. Até mais.